E aí, pessoal da aerografia. Então, pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco com vocês sobre a minha história na aerografia. Quero falar para vocês quando eu comecei, né? O início aí. Então, eu comecei na aerografia em meados ali. Na verdade, eu já estava trabalhando com arte desde 2015, né? Então, em 2015 eu estava no momento da minha vida, né? No momento de recomeço. Eu já trabalhava com arte nas ruas, né? Muitos anos trabalhando assim, direto assim, desde quando eu saí, né, do meu último emprego de carteira assinada, que foi em 2009. Eu me lembro que nessa época eu decidi trabalhar por conta própria, né? Então eu comecei a trabalhar com letreiros em lojas, né? Especialmente lojas de veículos, né? De carros. E meu trabalho era escrever em para-brisas de veículos, vidros, né? Então, pessoal, quando eu comecei na aerografia, eu já tinha contato com o grafite. E eu já conhecia, né, as técnicas do grafite, conhecia as técnicas de pintura. Há muitos anos eu já trabalho com arte, né, pintando em fachadas de lojas. Comecei pintando fachadas de lojas usando pincel, rolinho. E eu fiz muitos serviços assim. No início da minha vida eu já trabalhei em sacolão, fazendo aquelas placas de preços nos sacolões. E em 2015, cara, eu, assim, de uma forma, não sei, foi uma forma muito espontânea na minha vida que a aerografia aconteceu. Eu não tinha pretensão nenhuma, não vi ninguém fazendo e logo pensei, nossa, isso deve dar muita grana, né? A minha motivação não foi essa, foi uma motivação espontânea mesmo, dentro da própria arte, né? Cada artista, eu creio que muitas vezes tem contato com coisas, né? E na minha vida as coisas sempre foi muito espontânea. Às vezes eu via, né, pessoas executando tipos de técnicas diferentes das que eu conheci, mas também não vou dizer que eu não tive influência, né? Na época eu já tinha acesso à internet, ao Facebook, então eu comecei a ver também algumas postagens, né? Comecei a procurar a respeito do assunto, comecei a procurar a respeito dos materiais aqui onde eu moro, em Belo Horizonte, né? Em Minas. E cara, eu tive muita dificuldade. O meu primeiro aerógrafo que eu comprei, meu primeiro airbrush, né? O aerógrafo, foi um aerógrafo de uma marca que revendia os aerógrafos chineses aqui, né? Eu comprei até numa distribuidora que tem aqui. E o aerógrafo, o nome da marca chamava Loyal. Até hoje eu tenho só a carcaça desse aerógrafo aqui. Eu guardo o corpo dele, né, para mim poder lembrar. E eu tenho a carcaça desse aerógrafo. E eu me lembro que eu fiz uma pintura para experimentar. Como eu já conhecia, já sabia usar pistola, já sabia usar spray. Então assim, eu não tive tanta dificuldade para começar, porque eu já tinha umas noções de como usar esse tipo de equipamento, né, aerosol, né, que é o equipamento que usa o ar ali para sugar a tinta, né, spray, a pistola, o aerógrafo, né. E aí, cara, eu comecei a pesquisar, comecei a gostar do estilo de pintura, porque me lembrava muito a pintura com spray, me lembrava muito o grafite, e poder fazer isso numa proporção menor, né? E poder também ter a facilidade de desenvolver um trabalho até um pouco mais rápido do que eu estava acostumado a pintar com lápis de cor. Como vocês vão estar vendo aí ao longo desse vídeo, eu coloquei algumas pastas antigas minhas para vocês poderem ver os meus trabalhos, as minhas pinturas. Então, eu passei por todas as dificuldades que uma pessoa, quando decide entrar para a aerografia, passa.
Quando eu entrava nas lojas, é uma coisa até meio engraçada. Quando eu entrava nas lojas pra tentar achar uma tinta, tentar achar alguma coisa relacionada à aerografia, era muito difícil, cara. Então, assim, até nas papelarias, nas grandes papelarias que a gente tem aqui em Belo Horizonte, né? O centro de Belo Horizonte, ele é pequeno, pequeno assim. Em relação a lojas, você encontra aí 2 lojas especializadas aqui em materiais artísticos, né? E aí, cara, eu tive dificuldade de achar. Quando eu perguntava pro vendedor assim, cara, eu preciso de uma tinta para aerografia, o cara fala, aero o quê? O cara nem sabia, sabe? Confundia a aerografia com serigrafia, confundia a aerografia com outras coisas que não tinha nada a ver, cara. Então, assim, tive muita dificuldade de encontrar material. Olha, eu não consegui encontrar tinta para aerografia, não consegui encontrar compressor para aerografia. As pessoas que já eram, né, os aerografistas do Brasil aí, os mais velhos, os caras, ninguém gostava de dar dica, ninguém gostava de ajudar. Parecia que a aerografia era uma coisa que fazia parte da sociedade secreta, sabe? Porque os caras não queriam, ninguém queria passar informação, cara. Ninguém passava informação. E os que passavam um pouquinho de informação, além de muitas vezes passar informações só baseadas nos seus interesses, eles não explicavam a diferença das tintas, das coisas, a vantagem e desvantagem, sempre era puxando para o lado próprio da pessoa mesmo. Então isso eu fui vendo ao longo dos primeiros anos, assim, que foi com muita dificuldade, cara, com muita dificuldade, com muita dedicação, muito sacrifício. Olha, eu comecei a desenvolver uma certa curiosidade a respeito de tudo, de todas as coisas. E aí, cara, eu lembro que eu começava. A primeira tinta que eu usei foi para aerografia, foi uma tal de Aqualine. Aqualine, não é Ecoline, é Aqualine. E depois da Aqualine eu ainda consegui comprar uma tinta branca da Ecoline. Essa era muito boa. E cara, na época eu tive que pagar R$ 20 em cada frasquinho da Aqualine. É uma aquarela líquida que tem aí, sabe? Hoje eu vejo que ela é muito ruim, cara. A tinta é muito ruim. Não recomendo pra ninguém. E a Aqualine, né, da Corfix. E eu lembro que eu comprei essa tinta pra mim poder estudar, poder treinar. E aí eu comecei a fazer, cara, aerografia. E pasmem, eu ainda não conhecia muito sobre máscara, sobre stencil. Então, desde o meu esboço até a pintura final, era tudo feito à mão livre, era tudo feito freehand, cara. Então, assim, hoje eu entendo por que eu errava tanto, né? Porque eu decidi começar da forma errada, né? Decidi começar da forma errada, mas tudo faz parte, né? Então, pessoal, como eu trabalhava no meio de semana, né? Graças a Deus sempre trabalhei. Eu trabalhava com arte, né? No caso era pintando para-brisas, pintando vitrine, pintando fachadas, o que viesse eu fazia. E aí eu comecei a estudar aerografia, como quase todo mundo faz, né? Comecei a estudar aerografia nos finais de semana. E aí nos finais de semana era o tempo que eu tinha, cara, para pegar no aerógrafo, para pintar. E aí eu comecei a experimentar. Eu vou falando sobre as tintas, os primeiros materiais que eu experimentei foi um aerógrafo da Loyal que estragou rapidamente. Depois eu comprei um Sajima que vinha com acho que 3 bicos, né, 3 agulhas, estragou rapidamente também, menos de 3 meses o aerógrafo estragou. E aí, cara, eu estava tentando usar tintas que não fossem tintas tão tóxicas, né, como a poliéster. No início até usei, até ganhei um monte de tintas poliéster, né, de um primo nosso que trabalha ele trabalha como colorista, né, numa empresa de tintas, e ele me arrumou. Inclusive eu até pintei meu primeiro capacete, cara, até meio engraçado, talvez eu até coloque a imagem para vocês verem. O primeiro capacete que eu pintei, fiz o desenho do Coringa, ficou horrível, ficou ruim demais. Então, assim, a
a primeira pintura, né, que eu fiz usando poliéster. Pintei controle de videogame usando poliéster também na época. Cara, e aí eu falei, não dá pra mim ficar usando uma tinta tão tóxica assim dentro de casa, né? Então tem que arrumar outra alternativa. Aí que começou a minha guerra pela procura, minha pesquisa, né? Pela procura das tintas à base de água. Eu queria entender, eu já ouvi algumas pessoas falando, não, que tinta à base de água estraga o aerógrafo, entope o aerógrafo, se deixar estraga o aerógrafo, é aquela conversa toda que vocês já ouviram, né? E aí, cara, o que eu fiz? Ao invés de eu ficar ouvindo as conversas e indo pela opinião, pela cabeça dos outros, eu decidi eu mesmo fazer minha pesquisa. E aí eu comecei a testar as tintas. E aí uma das tintas que eu usei muito foi a aquarela Silk. Eu usei essa tinta bastante no início. E eu usava para pintar camisa, pegava encomendas de camisa, usava para pintar papel também. Gostava muito de usar essa tinta, cara. E aí eu também, além dessas tintas, eu passei a usar também as tintas da Acrylex. E a tinta da Acrylex que eu gostei muito de usar, é uma tinta que muita gente não gosta, eu sei que muita gente fala mal dessa tinta, mas são as tintas da PVA. Cara, essas tintas PVA, eu gostei muito delas, parecia que elas tinham muito a ver com aquilo que eu gostava de fazer. E uma coisa interessante também é que eu consegui achar alguns papéis que combinavam, né? Então eu ia nas gráficas e comprava um papel que ele era um papel muito da hora, parecia aquelas capas de caderno, de livro. E era um papel muito bom. E ele combinava muito com as tintas PVA. E aí eu lembro que assim, que eu usava na maioria das vezes água para poder diluir as tintas. Eu usava também algum limpa-vidro também, para limpar vidros, né? Para poder estar limpando também e diluindo as tintas. E eu usei, cara, um dos primeiros compressorzinhos meu foi um quadradinho pequenininho. Já até falei dele aqui com vocês no canal. Depois eu tive, né, eu acabei indo numa loja de um cara aqui em Belo Horizonte. O cara me deu, cara, um compressorzinho chinês desses que vinha com pressostatozinho. Depois acabou que o pressostato dele estragou e eu fiquei sem poder usar o compressorzinho. E aí, cara, depois disso eu tive outros compressores e tal, mas foi só em 2000, se eu não me falha a memória, pessoal, 2016, 2017, que eu comprei meu primeiro Iwata. Foi em Iwata HP SB Plus. Eu comprei na mão de um aerografista muito bom da época, o Johnson Fabrini. E eu depositei o dinheiro na conta dele, nem conheci o cara. E eu tinha feito Cara, eu lembro que eu fiz um serviço. Foi uma aplicação de vinil que eu fiz numa loja, de um adesivo. E eu fiz esse trabalho. O dinheiro que eu peguei desse trabalho, eu lembro, na época era R$750. Eu peguei esse dinheiro e paguei o cara, né, que tava vendendo o aerógrafo. E esse foi meu primeiro Iwata. Então eu fiz muitas pinturas, né, usando esse aerógrafo. Inclusive minhas primeiras pinturas eu fiz usando esse Iwata, né, esse Iwata HP SB Plus. Então assim, cara, e aí eu comecei a usar. Então assim, usei PVA, tinta PVA, usei tinta poliéster, usei aquarela Silk. E eu fui ali fazendo minhas pesquisas. Até que assim, foi até muito cedo, né? Foi muito cedo, acho que foi no mesmo ano que eu comprei o Iwata. Eu comprei também, cara, um kit que estava sendo vendido no Mercado Livre. Acho que eu paguei R$200. Muito barato. Nesse kit das tintas da Createx Colors. Então assim, esse aí foi o meu primeiro kit das tintas, né, da Createx. E assim, cara, eu pude assim ficar surpreendido com o resultado nos trabalhos usando essa tinta. Assim, fiquei impressionado com o resultado. Muito bom, né?
o resultado das tintas Createx. Então assim, pessoal, eu tive muita dificuldade no início de encontrar os materiais de aerografia, encontrar as ferramentas. Isso foi prolongando, né, durante os anos, até eu conseguir montar o meu setup, até eu conseguir montar as coisas, né, que eu precisava, papéis, superfícies, até eu definir, até você aprender tudo isso, demora muitos anos, cara, muitos anos. No início eu nunca pensei, pessoal, em dar curso de aerografia, eu nunca pensei em vender equipamentos de aerografia, eu nunca pensei nessas coisas. Essas coisas, elas, tudo isso aconteceu naturalmente, né? Então eu continuei estudando a aerografia ali, eu queria aprofundar. E foi em 2019 aconteceu uma coisa muito legal, cara, muito legal, que foi o pessoal da Neshwata, né? Da Neshwata do Brasil. Para quem não sabe, a Neshwata do Brasil é uma multinacional. E eu achei muito legal, cara, que eles ligaram para mim e falaram comigo assim: André, nós estamos indo aí em Belo Horizonte, nós vamos pegar um voo aqui, vamos estar em Belo Horizonte, nós vamos te visitar aí, nós vamos na sua casa. E aí, cara, isso foi muito legal, que eu recebi o próprio presidente, né, da Iwata, o japonês Yuji Noguchi, junto com o Dennis, né, que é brasileiro, o Yuji Noguchi é japonês, né, e eles vieram aqui em casa, cara, e a gente, eu trouxe eles pra sala e eles começaram a me perguntar sobre aerógrafos, né, e eu dei uma assessoria para eles ali a respeito de quais aerógrafos que eles poderiam trazer para o Brasil, para vender no Brasil. E isso foi uma parada muito legal, cara. Muito legal. Isso deles virem aqui e a gente, né, começar algo que mais tarde se tornaria uma parceria muito boa para mim e para o meu trabalho. Foi em 2019 também que eu lancei o meu primeiro curso de aerografia. Eu levei vários meses para gravar as aulas aqui, foi tudo, muitas coisas no improviso, em tempo real. Foram mais de 12 horas de aulas, cara, e foi muito trabalhoso fazer isso, mas eu fiz com muito carinho. E aí eu comecei a dar aula, né, conheci vários alunos, coloquei meu curso em algumas plataformas também de venda de curso. Assim, cara, eu posso falar que valeu a pena e vale a pena. Graças a Deus eu tive muito bom retorno dos alunos, as pessoas me procuravam, né? Essa coisa de curso não surgiu da minha cabeça. Os seguidores, os alunos que viam meus vídeos aqui no YouTube falavam: nossa, cara, você tem uma didática muito boa, por que você não faz um curso e tal? Então todo mundo me cobrava essa questão de curso, né, cara? E aí eu comecei a pensar nisso, falei: cara, eu tenho que montar um curso, eu tenho que fazer um curso aí pra galera, né? Pro pessoal aí poder ter acesso ao meu trabalho. E é algo que eu faço até hoje, né? Inclusive meus cursos estão aí na plataforma Hotmart para quem quiser se inscrever. Sobre levantes, né, rivalidades, disse-me-disse, né, aconteceu muita coisa. Eu me via muitas vezes sendo injustiçado. Então eu vivi num tempo que eu era criticado por usar stencil, era duramente criticado por usar stencil. Muitas pessoas viam meus trabalhos e ficavam procurando defeitos, cara. Ficavam procurando defeitos, ficavam levantando coisas nas redes sociais. E foi um tempo assim bem difícil pra mim. E olha, vocês não têm noção, cara. De pessoas que te criticam porque você quer usar um aerógrafo bom da Iwata, te criticam porque você quer usar uma tinta boa da Createx. É um absurdo você ser criticado por querer usar algo melhor, por querer o melhor. Então, se eu tivesse ligado para esse tanto de conversa, de disse-me-disse, de gente fazendo isso, fazendo aquilo outro, live para me atacar, se eu tivesse olhado tudo isso, não estaria aqui hoje falando para vocês, tá? Então, meu trabalho, eu sei que meu trabalho ele representa muito mais, cara, do que usar material bom, do que usar tinta boa. Meu trabalho representa o Brasil, representa aquele cara que tá ali só ao sol, trabalhando, aquele cara que tá lutando para cada vez mais evoluir no seu trabalho, para subir o nível,
para mostrar que a gente também pode oferecer um trabalho bom. Sobre a evolução da técnica, olha, eu olhava trabalhos como do Drublé, da Marissa Osterli, e via o nível de qualidade que eles ofereciam no trabalho deles, aquilo que eles conseguiam fazer com aerógrafo, para mim parecia ser algo incrível. E eu olhava para o trabalho de muitos brasileiros, trabalhos bons, mas eu não queria ser mais um, eu queria ter um trabalho mais aprofundado. Então eu busquei evoluir no traço, busquei evoluir no preenchimento, no degradê, busquei fazer coisas avançadas, coisas pequenas, coisas grandes, tudo isso para aprimorar a técnica com aerógrafo. Busquei entender diversos tipos de aerógrafos, bicos, agulhas, procurei usar o que há de melhor no ramo da aerografia. E para você que me segue aqui no canal, né, que está todos esses anos acompanhando a minha evolução, se você me perguntasse, e aí André, todo esse sacrifício, todo esse empenho, vale a pena? Eu vou dizer para você, cara, valeu muito a pena. Eu não me arrependo de nada, eu não me arrependo de usar os melhores materiais, os melhores aerógrafos, porque todo esse retorno, cara, tudo que eu fiz até hoje com a aerografia, os cursos, tudo se pagou, cara, tudo se pagou. Então eu não me arrependo de nada do que eu fiz até hoje. Então quero encerrar esse vídeo aqui, né, agradecendo ao meu Deus, dando graças a Deus por ter chegado até aqui, né, até aqui nos ajudou o Senhor. E também quero agradecer a cada um dos inscritos, a cada um que curte, a cada um que comenta, a cada um que compartilha, a cada um que se inscreve, a todos os meus alunos, a minha família, a todos os meus amigos. Pessoal, vocês fazem parte dessa história, nós já somos 5.000 inscritos nesse canal. Um abraço a todos.